Olá, estamos novamente com previsão do tempo na Cooperalfa e também para toda a nossa região. Estamos aqui com o Peter para falar alguma coisa sobre o nosso clima e nós tivemos até agora, Peter, duas massas de ar polar efetivamente com frio efetivo para a nossa região. O que a gente pode esperar para os próximos meses aí em termos de frio? Alguma novidade ou terminamos por aí o frio? Então, Luiz Henrique, a princípio nós vamos seguindo ainda com frio, mas esse frio ele fica mais restrito para o mês de agosto. Agosto, algum frio tardio ali para o mês de setembro, outubro, quem sabe, por conta da compensação da atmosfera. Então, ao longo desse mês de julho, nós já tivemos um bloqueio atmosférico que foi responsável por manter uma sequência de dias mais aquecidos, que foi as primeiras 2 semanas, que nós tivemos aí um episódio de veranico, e tivemos a passagem de duas frentes frias, porém, frentes frias de fraca atividade, que trouxeram massas de ar com temperaturas que até trouxeram alguma geada, mas geada mais agronômica, aquela geada mais de baixada e vale. E agora, para a sequência desse mês, a princípio, vai seguindo com temperaturas mais elevadas, a gente vai seguindo ainda com calor fora de época, o que pode proporcionar o florescimento, enfim, as culturas elas ficam um pouco mais ativas e acredito aí que na sequência aí do mês de agosto, pelo menos uma massa de ar polar forte ou até duas podem estar se concretizando aqui na nossa região. Ainda com essa tendência aí de chuvas irregulares, ora você tem um período assim com pouca chuva, alguns dias, e ora você tem um episódio de alguma frente fria, alguma instabilidade, alguma baixa pressão que pode trazer alguma chuva mais volumosa num espaço de tempo reduzido. Para os próximos meses, Laninha continua? Eu acredito assim que mais até o início do ano que vem, ele ainda vai seguir trazendo chuvas bem mal distribuídas, chuvas bem irregulares. Ora a gente tem episódios de chuvas mais representativas, ora você tem um período de tempo mais seco, e com essa alternância entre frio e calor. Claro que o mês de julho já era um mês que a gente já esperava uma temperatura, uma anomalia de temperaturas positivas, né, temperaturas acima da média, mas acredito que agora o mês de agosto, não que vai ficar abaixo da média, mas vai ficar dentro da média. Isso já implica que pelo menos uma ou duas massas de ar frio devam seguir presentes, e o mês de setembro também. Então isso já é uma característica típica do Laninha. As águas do Oceano Pacífico Equatorial elas ainda continuam frias em profundidade, e elas devem se manter bem ativa até o final do ano e prolonga até o início do ano que vem, até o verão. Então o início de verão, pelo menos, ainda segue ainda com as características ainda do Laninha. Uma coisa interessante para nós agora, que nós dependemos mais ou menos em termos economicamente, em termos de preço de cereais, da safra americana. O que a gente pode falar para o produtor com relação ao clima para o americano? O americano vai ter um clima normal, legal para a safra dele, vai ter algum problema? O que poderia, assim, uma questão mais macro, colocar para a gente aí do que pode ser a safra americana em termos de clima, se eles vão estar lá com algum problema ou não? Eu acredito que uma massa de ar quente ainda deva estar atuando naquela região. O normal que essa cultura, assim, ela fica mais apta é 35, 36 graus. Como ainda tem um padrão de bloqueio, um padrão de tempo mais seco por lá, as temperaturas elas ficam previstas até de 38 a 40 graus, então isso deve implicar em alguma perda por aquecimento, claro que não total, né, mas pelo menos um estresse associado ao aquecimento mais representativo e também pelo estresse hídrico mesmo, porque a tendência para as próximas semanas lá no meio oeste americano é que a gente tenha pelo menos condição de chuvas irregulares, seca, né, pouca chuva, e também calor. E esse calor ele vai ainda nesse mês, pega a parte da primeira quinzena de agosto, e acredito que já comece aos poucos a ter períodos de frio precoce, o que pode favorecer geada. Então alguma perda por geada mais para frente, ali da metade de agosto, ali no decorrer do mês de agosto, pode estar acontecendo também, que é uma também das características do Laninha. Então você vê, digamos assim, em termos gerais, um clima praticamente, digamos assim, não tão rigoroso para os Estados Unidos. Dá para dizer isso? Ele, assim, eu acredito assim que ele é para a produção,
O que pode acontecer é tu ter um estresse por calor e um estresse por falta de chuva. Isso que pode acontecer nessa região aí do meio oeste americano, por conta do Laninha. Então, nessas próximas semanas, aquecimento, temperatura que pode ficar um pouco acima do normal, que pode trazer algum estresse aí para a soja ou para o milho. E depois a gente começa a ter episódios de frio. Esse frio aí, mais para frente, ele começa a se fazer mais por presente, ali no final da safra. Então, o que pode acontecer é ter frio precoce ali no mês de agosto, principalmente à medida que a gente vai se aproximando aí da segunda quinzena de agosto, setembro, e mais para frente, no momento da colheita, quem sabe até episódios de neve já pode acontecer naquela região, o que pode atrapalhar na colheita. E sobre esse, digamos assim, você falou, digamos, umas 2 frentes frias grandes agora para o mês de agosto. Nós temos Águas de Chapecó, nós temos o Beira-Rio, que o pessoal já começa a plantar milho. A gente tem o agosto com chuvas mais irregulares, ainda continua com chuvas irregulares, um pouquinho melhor que esse mês de julho. Então o mês de julho, ele foi um mês assim que ele foi mais seco comparado com os outros meses, né? Principalmente a primeira quinzena. Agora a gente teve 2 frentes frias, mas foram um pouco significativas. Então, eu acredito assim que o mês de agosto tem a questão dessas massas de ar frio que elas podem também atrapalhar um pouco nessa questão e com a geada. A geada que pode ser um pouquinho mais significativa em relação a essas últimas 2 massas de ar frio que a gente teve, que foi mais geada e baixada. Então, no mês de agosto a gente pode ter uma geada um pouco mais significativa e também mais para frente, pelo menos uma chuva um pouquinho melhor ali na segunda quinzena. Então, só tem que ficar um pouco mais atento com essa questão aí do frio para o mês de agosto. A chuva ainda um pouco de pé atrás, porque ela é uma chuva que ela é bastante irregular, bem mal distribuída. Ora você tem uma chuva boa de 3, 4 dias, ora você tem um período assim mais prolongado de estiagem ou com muita pouca chuva. E provavelmente que a gente vai ter essa entrada de ar frio, porque a atmosfera ela vai tentar buscar um equilíbrio desse calor que a gente teve agora em julho. Ok, Peter. Obrigado pela sua participação nesse programa de hoje. E nós vamos voltar no próximo mês.